No nota de rodapé de hoje, eu vou discutir a diferença entre o pensamento libertário de direita e libertário de esquerda. A razão pela qual essa discussão é importante é porque o pensamento libertário de direita, primeiro esse, vem penetrando o Brasil através da popularização das obras de Ludwig von Mises e de Friedman, e o pensamento libertário de esquerda, que eu considero muito importante ser divulgado, eu tenho sentido uma falta dele nas mídias sociais e tudo mais, e eu vou tentar até trazer um pouco desse pensamento aqui para a gente discutir. Esse vídeo é um vídeo apenas introdutório dessas duas formas de pensar e posteriormente eu vou colocar links para ajudar as pessoas que quiserem se aprofundar nessa reflexão. Bem, libertários de esquerda e libertários de direita têm uma semelhança, a ideia de liberdade. Ambos defendem a expansão da liberdade. E isso leva a posições semelhantes em algumas questões, como pena de morte, eles tendem a ser contrários porque não querem dar esse poder ao Estado. E, além disso, e fundamentalmente, libertários de esquerda e libertários de direita têm uma desconfiança em relação ao Estado. Entendem que o Estado pode se tornar autônomo em relação à sociedade e isso é um perigo. Eles têm também posições semelhantes em coisas como descriminalização das drogas, também tem posições semelhantes em serem contrários à mudança de regime. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós podemos ver Ron Paul, um libertário de direita, concordando com Bernie Sanders na questão de serem ambos contra a guerra do Iraque, enquanto Ron Paul claramente é um libertário de direita e Bernie Sanders é um cara muito mais próximo do que eu chamaria de libertário de esquerda, embora ele não use essa nomenclatura para se autodesignar. Então, libertários de esquerda e libertários de direita têm alguns pontos de convergência, mas eles divergem fundamentalmente em relação à natureza do Estado. Enquanto os libertários de direita entendem que o Estado é de forma intrínseca problemático, tende a ser ineficiente, e isso está na essência do Estado, na natureza do Estado, libertários de esquerda entendem que os problemas do Estado decorrem ou da classe social que tem poder sobre o Estado ou da cultura do povo que esse Estado se originou. Enfim, para os libertários de esquerda não é uma questão de essência, mas depende. E isso leva a uma diferença fundamental nas soluções que os libertários de esquerda e de direita apresentam para a questão do Estado. Enquanto os libertários de direita entendem que o Estado deve diminuir, eles são favoráveis à redução das responsabilidades do Estado, os libertários de esquerda entendem que depende. Em alguns casos o Estado pode aumentar e deve aumentar, em outros até pode reduzir. Um exemplo clássico em que os libertários de esquerda defendem a diminuição do Estado é no caso do Brasil, eles seriam favoráveis a cortar a chamada Bolsa Empresário, que dá uma quantidade grande de dinheiro do Estado para setores do empresariado. Seria um lugar onde ortodoxos de direita, libertários de direita e libertários de esquerda poderiam concordar. Mas os libertários de esquerda são favoráveis à ampliação do Estado, por exemplo, na área de saúde, na área da educação, enquanto os libertários de direita seriam favoráveis ao contrário, à redução, ao corte, ao fim da Anatel, ao fim do Ministério da Cultura, à redução dos gastos em saúde, à redução dos gastos em educação e à privatização. A justificativa dos libertários de direita é a ideia de que você deve ter a liberdade de não ter o Estado interferindo em sua vida. E que devemos maximizar a ideia da liberdade privada, a liberdade dos indivíduos em consumir e em buscar construir a sua própria vida, construir a sua própria trajetória, e o Estado deve interferir o mínimo. Já os libertários de esquerda entendem que existem partes da população que estão em situação difícil, não conseguem prover para si mesmos educação, saúde, segurança e precisam da ação positiva do Estado na garantia desses direitos sociais. Aliás, toda a concepção de direitos sociais de segunda geração vai justamente nessa direção de que o Estado precisa agir para garantir esses direitos. E isso inclui educação, saúde, entre outros. Então, libertários de direita e de esquerda divergem fundamentalmente nesse ponto. Mas um outro ponto fundamental da divergência é em relação ao poder. Libertários de esquerda entendem que a solução para os problemas do Estado está na democratização desse Estado. E um exemplo interessante dessa perspectiva libertária de esquerda, nós podemos pegar do Brasil no movimento da reforma sanitária brasileira. Ele defendia, em seus documentos
originais dos anos 70, claramente, a democratização do Estado. E na oitava conferência, nos anos 80, né, isso ficou ainda mais evidente. Pois bem, por que os libertários de esquerda e essa perspectiva de esquerda democratizante enfatiza essa questão? Porque entende que o principal problema do Estado é quem tem poder sobre ele. Entende que classes poderosas, as grandes corporações, os bilionários, os mais ricos do país, controlam o Estado, seja através do financiamento de campanhas, isso já no tempo atual, na nossa democracia, seja em outro período através do acesso ao governo por fazer parte de uma determinada elite, e por isso, na verdade, nós temos governos com características oligárquicas, onde poucos mandam. Né? Então, e já os libertários de direita não veem isso necessariamente como um grande problema, não é parte das grandes preocupações. Inclusive, os libertários de direita enfatizam a ideia de democracia do consumo, em que as pessoas, ao consumirem determinados produtos e não consumirem outros, escolheriam, através do consumo, quais empresas prosperam e, assim, como a sociedade se organiza. E essa forma de democracia, a democracia do consumo, é que é mais importante, interessante para o pensamento libertário de direita. Essas diferenças são muito interessantes porque eles levam a gente a refletir sobre o próprio jogo político que existe hoje no Brasil e no mundo. No Brasil nós vemos um partido como o Partido Novo surgindo claramente influenciado por ideias libertárias de direita. E nós vemos também movimentos sociais progressistas, né, como o Brasil Sem Medo, entre outros, claramente influenciados por ideias libertárias de esquerda. No entanto, as ideias hegemônicas nos principais partidos, PSDB, PT, né, o PSB, são ideias neodesenvolvimentistas, que são diferentes, que nós vamos discutir em outros vídeos. Esse vídeo é apenas um vídeo introdutório, mas acredito que ele consegue uma coisa muito importante. Ele consegue resumir para vocês uma semelhança inicial. Libertários de esquerda e libertários de direita querem maximizar a liberdade, mas entendem a liberdade de forma bastante diferente. Concordam em algumas questões pontuais com relação à pena de morte, descriminalização das drogas e serem contra a mudança de regime, mas divergem fundamentalmente em relação à natureza do Estado e divergem fundamentalmente em como resolver os problemas do Estado. O libertário de direita defende que para resolver os problemas do Estado basta reduzir o Estado e colocar mais poder e mais responsabilidade nas organizações privadas, então são favoráveis à ampla privatização, e nós estamos vendo os efeitos dessa ideologia, dessa forma de pensar que tem penetrado em várias áreas dos partidos e do pensamento no Brasil. E os libertários de esquerda entendem que não. Entendem que o Estado pode até ser reduzido em alguns aspectos, como subsídios privados para empresariado, para agricultores rurais, mas que o Estado tem sim um papel importante no quesito prover serviços de saúde, prover serviços de educação, garantir esses direitos sociais para a população, e que nesses casos, e na questão do meio ambiente, deve haver uma ampliação do investimento estatal, uma ampliação da participação estatal. Mas que o mais importante para os libertários de esquerda, embora eles sejam favoráveis à ampliação da participação estatal, é que isso seja feito com ampla participação popular, com democratização do próprio Estado, para evitar que esse Estado se torne autônomo da sociedade e que isso represente perigos para a sociedade. Ou seja, mesmo nos casos em que o libertário de esquerda defende a ampliação da participação do Estado, ele defende isso em conjunto com uma defesa pela democratização. Porque só a democratização, e pegar o caso brasileiro, só a democratização poderia combater coisas como o patrimonialismo característico do Estado brasileiro, como a característica autoritária do Estado brasileiro, como a característica oligárquica do Estado brasileiro. Então, essa é uma ideia fundamental dentro do pensamento libertário de esquerda, e o pensamento libertário de direita, não, que é a maximização da liberdade privada, e o pensamento libertário de esquerda, que é a maximização da liberdade pública, a liberdade de cada indivíduo de participar das coisas do Estado.
essa diferença fundamental não é incoerente com a defesa do libertário de esquerda de mais saúde e educação. Porque pessoas mais bem educadas, mais saudáveis, teriam melhores condições de participar do Estado. Essa é a lógica por trás de defender a ação do Estado na garantia desses direitos sociais. E os direitos sociais de segunda geração são justamente os direitos que requerem a ação positiva do Estado. Isso está na concepção dos direitos de cidadania e influencia inclusive a nossa Constituição Federal, que foi chamada Constituição Cidadã justamente porque foi uma Constituição inspirada, em grande medida, na defesa desses direitos. Não apenas os direitos de primeira geração, os direitos do Estado não interferir nas nossas coisas, direito de liberdade, de imprensa, de organização, mas também o direito de ter uma educação de qualidade, ter saúde de qualidade. Esse debate está apenas se iniciando nesse vídeo e eu quero que vocês tragam as suas contribuições e quero lembrar vocês que outros vídeos vão ser feitos discutindo esse tema e eu vou, ao longo do tempo, também ir postando na descrição do vídeo textos, links para reflexões de outros autores, para aqueles que desejam se aprofundar, terem a possibilidade de começar a ampliar suas leituras sobre esses temas. Mas acredito que esse vídeo, como um vídeo introdutório para dar um pontapé inicial, ele é extremamente útil. E esse foi o interesse de fazer esse vídeo aqui na seção Nota de Rodapé, onde nós discutimos conceitos, ideias e teorias. Eu agradeço muito a presença de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, botem um curtir. E se quiserem, podem se inscrever para ver mais vídeos como esses e entrevistas com pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Eu agradeço a presença e até a próxima chance.